Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Voltemos a abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 18, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer mais uma vez uma apresentação do Acorda Bênção. Há pessoas igual a irmã Eliane que estão escutando o programa Acorda Bênção pela primeira vez. O momento da palavra aqui, minha querida irmã Eliane e demais irmãos que pela primeira vez estão nos ouvindo. Tem mensagem, e isso é uma coisa que a gente não fabrica, né? Deus nos manda, a gente entrega. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Não costumo estar dando versículos como as pessoas costumam pedir, porque eu entendo que a Bíblia não deve ser consultada como horóscopo, não é? O crente deve ler a Bíblia regularmente. E eu tenho o papel minha missão é instruir as pessoas biblicamente. E quando eu me refiro a instruir biblicamente, eu me refiro à instrução teológica, à instrução doutrinária, não é? Ao que diz respeito à fé e prática, que é de tudo o mais interessante para nós, como está escrito em Eclesiastes, uma das últimas declarações em Eclesiastes, que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, de tudo que nos é interessante é isso, é temer a Deus, não é? E fazer a sua vontade. Aqui a expressão é guardar os seus mandamentos. É importante. Eu estava conversando com um rapaz, para quem eu quero até mandar um abraço, Marcelo, que faz um curso comigo esses dias, e ele disse a mim que saiu do evangelho. Uma das razões alegadas por ele era a falta de tempo de estar indo à congregação onde ele faz parte. Ao que eu lhe disse que é importante estar congregando, não é? Como está escrito em Hebreus 10:25. Mas o mais importante é a relação com o Senhor Jesus, que transcende, que vai além da nossa frequência na igreja. É claro que se esse crente pode frequentar a igreja assiduamente, deve fazer, precisa fazer. Ser assíduo, ou seja, ser constante, né? Precisa fazer. E de preferência pontual, né? E de preferência pontual, chegar no culto cedo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas caso não possa, por questões de trabalho ou de estudo, pessoas que estudam à noite, como o meu caso, ultimamente estou estudando à noite, né? E há pessoas que trabalham todas as noites, não pode estar na igreja sequer aos domingos. A pessoa deve cuidar de manter viva, de manter acesa a sua relação com Deus. E a oração, a leitura da palavra, sempre que puder fazer um jejum, mesmo que seja de poucas horas,
ou está falando de Jesus para os colegas de escola, de trabalho, de faculdade, de cursinho. Isso também renova o cristão. Evangelizar é uma tarefa também renovadora, a nossa própria fé, a nossa consciência cristã. Louvado seja Deus. Por isso que eu me atenho a instruir os irmãos biblicamente. Porque são os princípios da Escritura, e a gente procura detectar aqui princípios da Escritura, na leitura que fazemos, na abordagem que fazemos, para que esses princípios aqui compartilhados com os irmãos sejam postos pelos mesmos em prática, né? E com isso atraiam as bênçãos de Deus para suas vidas, porque Deus, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Amém, amados? E Deus faz acontecer aquilo que ele condiciona de bênção para a vida do cristão que vivencia a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E digo sempre que o não crer, como diz a Escritura, atrai maldição. O não crer, como diz a Escritura, atrai maldição. Inclusive, eu coloquei aí como tema na ministração de ontem uma palavra bíblica sobre o não ao batismo infantil nas águas. Amém? Louvado seja Deus. Como tem alguns temas que eu tenho dado a outras ministrações que o Guilherme está postando, como por exemplo uma introdução sobre o milênio, a teocracia igual ao governo de Deus. E tem outra aqui, uma palavra sobre a deidade de Jesus. Jesus é Deus e não a segunda pessoa divina. Tem outro tema aqui, uma palavra sobre a deidade, a mesma coisa que repetiu-se. Seja um servo inútil, útil. Coisas desse tipo que você só escuta aqui no Acorda Bênção. Uma palavra sobre o escandalizar. Aí tem o testemunho do Rafael, ex-pai de santo. Muito bem. Uma palavra sobre o destino dos mortos, uma perspectiva bíblica. É porque várias crenças falam muita coisa sobre a vida pós-morte. Então a gente traz uma abordagem sobre a vida além túmulo, dentro de uma perspectiva bíblica. E assim vai acontecendo as ministrações. Nós vamos estar voltando agora as atenções para Lucas 18, que será a quarta parte que estaremos ministrando nesse capítulo, a quarta vez que estou ministrando neste capítulo, andando, claro, né? Andando, que eu me refiro é o seguinte: eu falei do juiz Iníquo, falei da parábola do fariseu e publicano, falei sobre o momento em que Jesus abençoou as crianças, e agora vamos falar sobre o jovem rico, e se der tempo ainda falo sobre o anúncio que Jesus faz da sua morte e também o episódio do cego de Jericó. Talvez o tempo não dê para falar disso tudo, porque já é 1h40, né? Então vai ter certamente Lucas capítulo 18, parte 5, certamente. Louvado seja Deus. E deixa eu lembrar que o endereço da Igreja Batista Remidos do Senhor lá em Carpina é na Rua da Saudade, número 1, em Três Marias. Amém? Rua da Saudade, número 1, no bairro das Três Marias, em Carpina. E Carpina está cada vez melhor por causa disso. Ir para Carpina, a estrada tá boa, e melhor ainda por causa da Igreja Batista Remidos do Senhor, na Rua da Saudade, número 1, no bairro das Três Marias. Amém? Glória a Deus.
Paulo Fernando, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Ele lá de Jaboatão está na escuta e pode ter certeza que seu nome já está aqui para nós orarmos. O meu querido também, deixa eu ver aqui, Davi Guzmão, um abraço, Davi Guzmão. Também irmão Silvio Francisco, Márcia e seu esposo Edivaldo, aí do Alto 13 de Maio, Cida de Jaboatão, Deus abençoe vocês todos. Diogo da Encruzilhada, amém. Obrigado a todos pelo carinho aí, pela audiência. O cantor Cícero Carlos, um abraço. Vamos à ministração da palavra, né? Esses alôs, meu querido Guilherme, tu tenta editar e deixar só a palavra também, tá, meu filho? Em nome de Jesus. O jovem rico. Bem, nós já lemos, né, esse trecho do jovem rico. Aliás, já lemos o capítulo todo de Lucas 18. O jovem rico é aquele jovem, isso é um episódio verídico, isso aconteceu, né? O jovem rico é aquele jovem que vai a Jesus e vai logo com palavras de lisonja a Jesus, perguntando sobre o que faria para herdar a vida eterna. Ao que Jesus lhe disse, primeiro que bom é Deus, não é? Não que Jesus estivesse se descredenciando divinamente, não, mas Jesus estava deixando bem claro para este jovem, e até para ver onde ia a sua consciência, né, daquele tratamento dado a Jesus. Porque até onde vai a tua consciência, por exemplo, do tratamento que você dá a Jesus? Até onde vai a consciência? Uma coisa é o que a gente fala, o que a gente diz. Outra é o que realmente a consciência da gente expressa. Do tipo assim, a pessoa dizer que Jesus é tudo, e na hora do pega pra capar, a pessoa pensa em abrir mão de Jesus. Que consciência a pessoa tem do tudo que Jesus era para ela? A consciência da santidade de Jesus, não é? Até que ponto nós temos realmente consciência da santidade de Jesus, se nós não procuramos nos santificar verdadeiramente como Ele exige que nós santifiquemos? Até que ponto nós temos consciência do poder do Senhor, se logo diante de uma situação conflitante nós não nos direcionamos a Ele com a confiança devida, ao ponto de seu poder resolver a situação? É disso que eu me refiro, ao que Jesus queria gerar naquele jovem. Porque quando ele fala de vida eterna, e a gente vê mais adiante, logo ele sai triste da presença de Jesus, porque Jesus lhe diz, transcendendo inclusive a um comportamento até não reprovado por Jesus, quando o jovem diz que todos os mandamentos ele observava desde sua mocidade: o não adulterar, o não matar, o não furtar, o não dar falso testemunho, o honrar pai, o honrar mãe, não é? Ao que Jesus lhe disse simplesmente: ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, e depois segue-me. Interessante que você não vê ele dizendo aqui, até porque Jesus também não coloca isto como
requisito na fala imediata ao jovem amar Deus sobre todas as coisas. Porque ele parecia amar o próximo como a si mesmo, em não matar o próximo, né? Porque matar, teria que matar alguém. Em não furtar, ele teria que furtar alguém. Em não dar falso testemunho, se fosse dar falso testemunho, ele daria falso testemunho de alguém. E ele não fazia isso ao próximo. E ele honrava, além de tudo, o pai e a mãe. Mas e Deus? Onde é que Deus aparecia na vida deste rapaz? Em canto nenhum. E quando Jesus disse que ele se desfizesse da riqueza e seguisse a Jesus, ele logo estilou. Porque o coração dele estava na riqueza. E observe que Jesus não pontua a adoração a Deus como a condição sine qua non para a vida daquele jovem, porque era exatamente o que ele não fazia. Jesus falou de coisas que ele fazia. Sabes os mandamentos? Sei. Mas os mandamentos não começam por não matar, não adulterar. Começa por amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E Jesus diz, inclusive, né, do seu ensinamento, que a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o comportamento moral e sociável deste jovem era algo impecável. Mas onde estava o amor a Deus sobre todas as coisas? Quando Jesus mandou ele se desfazer daquilo, da riqueza, que era onde estava o seu coração, aí ele baixou a cabeça e saiu triste. Quando Jesus lhe disse: vai, vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. E em outro registro deste episódio, a gente lê, deixa eu ver se vai dar tempo eu falar disso aqui. Em outro registro deste episódio, deixa eu ver se é em Mateus, capítulo 19. Vocês estão percebendo que eu estou ficando com uma certa coriza aqui, né? Mateus, capítulo 19, versículo de número 16 em diante. Deixa eu ver se eu acho a tempo. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor fala de que onde está o coração do homem, assim, aí está o seu tesouro. Deixa eu ver se eu acho essa passagem. Se alguém está me acompanhando aí souber dessa expressão, que Jesus diz: onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. O coração do jovem estava na riqueza. E onde o coração da pessoa está sem ser em Deus, a pessoa não pode ter salvação. Onde o coração da pessoa está centrado, ou seja, para onde está direcionado o centro das atenções da pessoa, porque no próprio ensinamento de Jesus, Mateus 15:19, o coração está na cabeça, é quando eu falo de Deus ter nos dado a sabedoria de associar a Bíblia pela Bíblia, não é? O coração do homem está na cabeça. Então, onde está o coração do homem, aí está o seu tesouro. E aplicando isso a Deus, a ideia é exatamente esta: se as suas atenções não estiverem voltadas para Deus, não há salvação, não há bênção, não há nada que preste para a sua vida. Não é?
Inclusive em Isaías 45, versículo 22 está escrito: olhai para mim, sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Obrigado, Iris. Mateus capítulo 6, versículo 21. Sem óculos está muito ruim, meu Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, olha, aí estará também o vosso coração. Onde é que está o seu tesouro? Eu estava dizendo onde estiver o coração está o tesouro. Eu estava dizendo ao contrário, né? Por isso que é bom conferir o texto sagrado, tá? Por isso que eu gosto de citar a referência e ir a ela. Obrigado, Iris. Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém, amados? Então, o jovem rico estava longe da vida eterna, não exatamente porque era rico, porque há pobres que são assim também. Há pobres que são idólatras, do que inclusive não tem, né? Estão apegados a coisas que chamam hoje acumulativos, né? A coisas insignificantes. Que o rico tem também torna-se insignificante. Não é porque a pessoa é pobre que é insignificante. Se o sofá, por exemplo, é de R$200, ele é insignificante por ser R$200 e só porque o do rico custa 2.000, um exemplo, seja mais significante. Não, então, tanto quanto o outro é insignificante. Nada significa ou nada deve significar mais do que Deus para nós. Nada, nem ninguém deve significar nada mais que Deus. Por isso que Jesus disse, ninguém há que tenha deixado casa, pai ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na vida vindoura, a vida eterna. Em outra ocasião, Jesus diz: quem ama mais pai, mãe, irmãos, propriedades, não é digno de mim. Nada, nem ninguém deve ser mais significante que Deus para as nossas vidas. Isto significa dizer que precisamos voltar as nossas atenções para o Senhor, centrá-lo no centro das nossas vidas, voltarmos nossas atenções para Ele. Isaías 45:22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse olhar para Deus não é com os olhos desta anatomia que a terra há de comer de alguns. Já comeu de muitos e vai comer de alguns ainda muitos vivos, né? Eu digo de alguns porque nem todos dormiremos, mas transformados seremos no abrir e fechar de olhos. Ou seja, no olhar para Deus não é para olhar com os olhos que está na cara, não é para olhar com o que o globo ocular manda para o cérebro. Não é com esses olhos, não. Olhar para Deus é com os olhos da alma, o entendimento. Segundo aos Coríntios 4:4. O entendimento que tem sido, inclusive, vitimado pela ação do maligno, que tem cegado de muitos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar para Deus com esses olhos, com os olhos da alma. Amém? Com os olhos da alma. O entendimento. Isso significa dizer voltar as atenções para o Senhor. E voltar as atenções para o Senhor, amados, é buscar ter convicção,
é buscar ter convicção da sua onipresença, e que mesmo que alguém nos deixe, ou mesmo que todos nos deixem, o Senhor está sempre conosco. Quero dizer a você que podem todos lhe deixar, ou que talvez já tenham lhe deixado, mas o Senhor está contigo. Deus está contigo e você precisa crer nisso, ter fé nisso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Precisa ter consciência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Da onisciência divina. O fato de que Deus sabe de todas as coisas. Mas o fato de Deus saber não significa dizer que você deva calar-se em oração diante dele. Eu estava dizendo ao mesmo colega, como eu falei dele agora há pouco, que estava ali dizendo que igreja não salva, mas influencia, e que, claro, podendo estar, esteja, mas não podendo estar congregando por causa do trabalho, da faculdade, do cursinho, sei lá o quê. O mais importante é manter a relação com Deus. A este mesmo colega eu estava dizendo, louvado seja Deus, quando forá, meu querido, conte a Jesus, tintim por tintim. Rapaz que tem estado angustiado, aflito, estava dizendo a mim: Amaro, eu não tenho com quem conversar, eu não conto meus problemas a ninguém, isso tem me feito muito mal, eu já pensei até, te juro, Amaro, ele disse, me jogar na frente do carro. Eu disse: meu querido, aqui tá meu telefone, aqui estou eu, precisando de alguém para conversar, pode me procurar. E aí disse a ele: pela misericórdia de Deus, sou o servo do Senhor, tal, e pai, pronto. E graças a Deus a gente conversou, ó, até a hora dele pegar o ônibus. A gente conversou uns 30 minutos, eu acho. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu estava dizendo a ele: olhe, ore a Deus. E do jeito que você está conversando comigo, converse com Jesus, porque a diferença é grande. Eu só posso lhe orientar, lhe aconselhar e orar por você. E conversando com Jesus, ele pode resolver o teu problema. Aleluia. Hoje não vai ter oração não, viu, irmãos amados? Porque eu estou vendo que o tempo já não dá. Eu vou terminar aqui e acabar mesmo. Em nome de Jesus. Busque ter essa consciência e outros aspectos da consciência divina, tá certo? E outros aspectos da consciência divina. Em nome de Jesus, porque o tempo já não dá mais para que nós falemos nada. Amém? O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Só nos resta dizer a paz do Senhor, irmãos. Deixarás, fazes já o seu querer. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.